Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um momento de aprendizado, mais um momento de conhecimento e mais um momento meditativo que tanto nos auxilia nesse processo de evolução. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre mediunidade. Hoje vamos falar do médium de Umbanda. Médium é médium em qualquer lugar, doutrina ou religião, mas para ser médium de Umbanda, a pessoa precisa possuir a faculdade de incorporação, pois o grande trabalho de caridade espiritual é realizado pelos guias espirituais, que incorporados em seus médiuns dão passes magnéticos, fluidificam, descarregam, orientam, desobsediam, etc. Eu abro um parêntese aqui para poder fazer um pequeno comentário. Médium, todos nós somos, em maior ou menor grau. E, de certa forma, eu discordo um pouco quando fala que o médium, para trabalhar na Umbanda, ele tem que ter a faculdade de incorporação. Ele pode não ser um médium de incorporação, mas ele pode ser um médium de sustentação, um cambone, para estar auxiliando ali na corrente de trabalho. E, de certa forma, sua mediunidade vai ser usada intuitivamente para estar auxiliando nos atendimentos, auxiliando os guias nos atendimentos. Então, qualquer pessoa pode trabalhar na Umbanda, mesmo que não tenha faculdade de incorporação. Pode ser um ogã, um cambone. A caridade, prestar a caridade é que é o importante. E não se esqueçam, torno a repetir, todos somos médiuns em maior ou menor grau. Então vamos voltar ao texto. Na verdade, médiuns videntes, clarividentes, psicógrafos, sensitivos, perceptivos não são considerados como de Umbanda em algumas casas, né? Abro um parêntese aqui, porque existem já casas atualmente que já têm os trabalhos de incorporação com os guias e os trabalhos assistenciais através da psicografia, da psicofonia. Então já está tendo um aumento desse trabalho da Umbanda, não ficando somente nas incorporações, né? Voltando ao texto, e sim são vistos como pessoas dotadas de faculdades mediúnicas auxiliares e ocupam um segundo plano, pois o primeiro é ocupado pelos médiuns de incorporação. Mas isso não significa, tá, gente? Fazendo esse comentário aqui novamente, não significa que o médium de incorporação ele é mais importante do que um cambone. O médium de incorporação não significa que ele é mais importante que o ogã. Então, se somos todos médiuns em maior ou menor grau, Deus nos utiliza assim como somos. Se ainda conseguimos ficar somente na psicofonia, ótimo, estamos prestando a caridade. Se somente conseguimos ficar na psicografia, ótimo, estamos prestando a caridade. Se somos sensitivos, estamos prestando a caridade. Se somos videntes ou clarividentes, lembremos que a bandeira de Oxalá é caridade. Vamos retornar ao texto. É muito comum médiuns de incorporação possuírem essas faculdades ou algumas delas, as quais se recorrem como auxiliares dos trabalhos espirituais. Mas não devemos nos esquecer que o desenvolvimento e aperfeiçoamento de qualquer faculdade mediúnica exige esforço e dedicação. Paciência, cautela e bom senso são importantes para um bom aprendizado sobre o uso de qualquer faculdade mediúnica,
e não só a de incorporação. Então, uma vez ouvi dizer que o médium de psicofonia ou psicografia, que ele é um médium de incorporação, só que ainda não aflorou a incorporação. Talvez por um medo, uma insegurança do médium, ou então um desenvolvimento ali, alguma trava possui e ele ainda está só na psicografia ou psicofonia. Então, estudar é muito importante para que isso vá se desenvolvendo naturalmente. A maioria das pessoas com mediunidade de incorporação, quando começam a desenvolvê-las, precisam de atenção especial porque apresentam sérios desequilíbrios em seus campos mediúnicos. Cada um apresenta desequilíbrio de um ou mais campos, geralmente sobrecarregados de espíritos perturbados, sofredores, vampirizadores e obsessores. Essas presenças intrusas dificultam uma boa incorporação e é preciso submetê-la a tratamentos espirituais, às vezes prolongados até que os médiuns tenham condições de ser integrados à corrente de trabalho de desenvolvimento mediúnico, onde pouco a pouco vão aprendendo a se soltar e deixar que as incorporações aconteçam de forma ordenada e equilibrada. Muitos começam a desenvolver-se na incorporação, mas acabam desistindo, enquanto outros perseveram e alcançam um ponto em que as incorporações acontecem com naturalidade e esses médiuns se tornam confiantes. A partir desse ponto, começam a auxiliar nos trabalhos de assistência espiritual, assistindo e auxiliando os médiuns de trabalhos. A mediunidade, seja qual for, precisa ser lapidada, desenvolvida e aperfeiçoada. Senão ela fica fora de controle e atrapalha a vida do possuidor. O estudo é sempre muito importante. O estudo nos traz a clareza, o equilíbrio, o entendimento. E, de certa forma, os guias espirituais, incorporados ou não, usarão desses conhecimentos que estarão arquivados em nosso campo mental para que possam nos auxiliar, possam trazer o equilíbrio que necessitamos. Eles desarquivam esses conhecimentos e nos fazem lembrar, nos auxiliando assim a entender que não é um mal-estar, não é uma dificuldade, e sim mediunidade. Que possamos estudar e aprender que a mediunidade deve ser usada para um fim maior, que é o trabalho na caridade. Que consigamos usar essas mediunidades em prol do maior número de pessoas. E que, se caso você que está ouvindo esse vídeo agora se encontra influenciado, se encontra obsediado com medo, depressão, angústia, ansiedade, não consegue dormir, estude. Leia a Bíblia, que está recheada de momentos mediúnicos. Leia o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Leia, estude. Mediunidade é dom divino de todos nós. Meu saravá fraterno a todos. Axé.